Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações, pois toda semana posto novos conteúdos. Vamos a mais um conteúdo abençoado da Palavra de Deus. Apocalipse 20, verso 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Sem sombra de dúvida, este é o último ato de Deus sobre a raça humana, sobre o ser humano, e especificamente todos os ímpios. Veja que o tema central desse texto é o juízo final, é a sentença de Deus sobre o indivíduo, o homem que se comportou impiamente diante do Senhor. Quero pontuar algumas verdades aqui que é colocada aqui pelo apóstolo João. Veja que ele destaca primeiro sobre o grande trono branco. Sem sombra de dúvida, o homem está chegando ao seu destino final. A história da humanidade está chegando ao fim. E aqui o homem vai ter que prestar conta de todos os seus atos que tem praticado diante de Deus. Primeiro, ele diz assim: e viu um grande trono branco. É específico, ele dá detalhes específicos. O trono é grande, porque grande é aquele que estará sentado sobre ele. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. O trono é grande, porque grande é o juiz, grande é o Senhor que estará sobre esse trono. O branco simboliza a pureza, simboliza a verdade suprema, simboliza a verdade absoluta de Deus, que são as bases com que a justiça será executada. Então o trono é branco, e diante da grandeza e diante da pureza da verdade e da justiça, serão estabelecidos ali os julgamentos, as sentenças sobre cada indivíduo, sobre cada ser humano que se comportou impiamente diante do Senhor. E ele disse assim: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Então o trono era grande, e o seu Senhor que estava sobre ele é grande, absoluto e supremo. Uma outra verdade que João pontua aqui é que o grande juiz, ele também está falando aqui sobre o poder do grande juiz. E quem é esse juiz? O juiz aqui, sem sombra de dúvida, é o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos afirma em João 5, verso 22, que o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o juízo. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31, diz que Deus tem determinado, estabelecido já o dia
a hora em que ele há de julgar todo ser humano por meio do varão que ele destinou, dando à humanidade certeza, ressuscitando dos mortos. Para nós que servimos ao Senhor, a ressurreição de Cristo é um privilégio para a nossa salvação. Mas para os que rejeitarem ao Senhor, naquele grande dia, a ressurreição de Cristo é um ato profético, é uma declaração profética de que toda a raça humana será julgada diante daquele grande juiz. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Pai. Então, observe que hoje nós temos o privilégio de ter Jesus como o Cordeiro. Hoje nós temos o privilégio de ter Jesus como o sacerdote. Hoje nós temos o privilégio de ter Jesus como o nosso advogado. Mas naquele dia, ele não estará exercendo aqui o seu ofício de sacerdote, mas sim o seu ofício de juiz. Ele não estará exercendo o seu ofício aqui de advogado. Ele estará exercendo aqui o seu ofício de juiz. Ele não estará exercendo aqui o seu ofício de sacerdote. Aqui ele não estará sendo um cordeiro, ele estará sendo o leão da tribo de Judá. Então hoje nós temos o privilégio de ter o Senhor Jesus como o cordeiro, como sacerdote e como nosso advogado. Naquele grande dia, ele exercerá o seu papel de rei, de juiz, de grande Senhor da nossa história. Agora, podemos destacar aqui uma outra verdade em que João estabelece sobre o grande juízo. O grande juízo. Por que é um grande juízo? Porque todos os homens, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as dispensações, estarão diante do Senhor, estarão diante do Senhor para serem julgados, para serem sentenciados por todos os atos, por todos os pensamentos, por todas as atitudes impiamente que tiveram diante do Senhor. Principalmente o ato de rejeitar, de não crer no senhorio, no grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. No verso 12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não há como escapar desse grande Senhor, desse grande juiz, deste grande rei, deste ser supremo, porque tudo está registrado. Os céus e a terra desaparecerão diante da majestade, da grandeza do Senhor. Só tem alguém que não vai poder desaparecer, não vai poder sumir, que é o ímpio, que serão chamados, que serão convocados para estarem de pé, aguardando a sentença do grande juiz. Então, o juízo aqui será grande, porque será um juízo baseado
na verdade, baseado na pureza e baseado na justiça. Não tem como o ímpio escapar diante deste juiz, diante deste Senhor, diante deste Rei. Veja que grandes e pequenos, hoje os grandes escapam dos juízes humanos. Hoje os poderosos escapam dos juízes humanos. Mas naquele grande dia, todo o joelho se dobrará. Toda a língua hão de confessar que Ele é o Senhor. Mas não será como um Salvador, o sacerdote, não será como o Cordeiro, será como o Rei, será como o juiz, será como o leão da tribo de Judá. Então, que neste dia nós temos a oportunidade de termos o seu serviço do Cordeiro, do sacerdote. Nós temos hoje o privilégio de termos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, que venhamos desfrutar das benesses da nossa salvação, porque naquele grande dia a convocação será sem opção. Hoje o homem tem a opção de rejeitar. Naquele grande dia o ímpio não terá a opção de escapar, porque a convocação é específica. Todos, grandes e pequenos, estarão diante daquele que tem o poder de julgar, e os livros serão abertos, os livros das obras, o livro da vida, e aquele que não tiver escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você ainda não fez um compromisso, uma aliança com o Senhor, faça, porque o inferno é real e a justiça de Deus é real, e dela ninguém se escapa. Que Deus nos abençoe.